Olá, nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é autismo, transtorno do espectro autista. Nós conversamos aqui com o neuropediatra Dr. Jaime Lins. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui. O doutor que é um grande estudioso na área também, né? Inclusive atua junto com entidades que fazem esse tipo de atendimento, né, doutor? O autismo realmente é um transtorno que precisa ser frequentemente estudado para se buscar tratamentos e até causas, né? Isso... Com certeza, né? O transtorno do espectro autista tem sido considerado uma das condições neurocomportamentais mais comuns a afetar a faixa etária pediátrica. Estimativas apontam, né, que a gente tem aqui no Brasil um caso para cada 88 crianças com transtorno do espectro autista. Nos Estados Unidos já existem pesquisas apontando que existe um caso para cada 59, um caso para cada 41, se a gente for considerar apenas meninos, porque é mais prevalente em indivíduos do sexo masculino. E estimativas apontam que se a gente continuar nesse ritmo, talvez em 2030 ou depois de 2030, a gente tenha quase um caso para cada 4 crianças que nasçam dentro do espectro do autismo. Então, isso no mundo. No mundo. Então, realmente é muito importante que se estude para que se possa oferecer condições adequadas para o desenvolvimento de todas essas crianças. Essa estimativa, né, de 1 a cada 4 é porque devem nascer mais autistas ou já se nasce e talvez não se tenha o diagnóstico realmente? Então, existem várias perguntas a respeito de o que está acontecendo para que cada vez mais a gente veja crianças com transtorno do espectro autista, e esse ponto é um ponto bastante importante. À medida que os anos se passaram, cada vez mais tem se falado a respeito do transtorno do espectro autista. Antes a gente não via, por exemplo, no jornal, no telejornal, a respeito do transtorno do espectro autista. Até famosos que têm o transtorno. Isso, hoje em dia a gente vê isso quase que diariamente, não só nas mídias sociais, nas redes sociais, como nos programas de grande circulação, falar a respeito do transtorno do espectro autista. Isso fez com que as pessoas atentassem para a presença dos sintomas, suspeitassem com mais frequência e que se fizesse mais diagnóstico. Então, algumas crianças que antes não tinham diagnóstico passaram a ter, então, o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Porque o transtorno ele também tem várias fases, né? Aliás, ele pode ser um transtorno leve, pode ser algo bem avançado. Tem várias situações, né? Eu posso estar convivendo com uma pessoa que tem um transtorno leve e nem eu nem ela saiba. Isso é bem interessante, né? Como o próprio nome já diz, o transtorno do espectro autista é um espectro muito variável, então uma heterogeneidade clínica muito grande. Então existem estudos, e a gente tem feito esses estudos, inclusive aqui na região, para tentar avaliar a prevalência de sintomas dentro do espectro autista na população geral. Então a gente criou um questionário e a gente tem aplicado em estudantes universitários lá da Unisul, onde eu trabalho, para a gente ver se tem pessoas que têm sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista na população geral. Então é possível que a gente encontre essas pessoas. E existem, claro, crianças extremamente graves. A grande maioria, infelizmente, tem quadros mais graves de um comprometimento neurocomportamental importante. Como o senhor falou, hoje já se faz esse diagnóstico mais precocemente, né? Na infância, os pais já percebem mudanças e procuram um auxílio. Até o próprio pediatra já encontra isso, né? Mas a gente percebe adultos que até começaram a procurar ajuda muito tarde, porque anos atrás não se tinha realmente esse diagnóstico mais fácil. Isso é uma das grandes lutas que a gente tem, que é tentar fazer o diagnóstico mais precocemente possível. Quanto mais precoce é feito o diagnóstico, mais rápido é instituído o tratamento e o prognóstico no futuro é melhor, né, quando você consegue fazer o tratamento de uma forma mais precoce. Então, antigamente, se levava bastante tempo até o diagnóstico. Então, muitas vezes, os pais reparavam que a criança tinha alguma coisa de diferente quando atrasavam na aquisição da fala. Então, antigamente se falava, então talvez ela não fale porque a criança possa ser mais tímida, pode ser normal, e aí se esperava até muitas vezes 5 anos de idade, 6 anos de idade, até firmar o diagnóstico. Existe um estudo que foi feito aqui no Brasil que mostra que a média de tempo entre o aparecimento dos sintomas e o real diagnóstico do transtorno do espectro autista aqui no Brasil tem uma média de mais ou menos 8 anos, tá? Muito tempo, porque o ideal é que a gente consiga fazer o tratamento muito precocemente, antes dos 3 anos de idade, né? Porque começa a se procurar,
Em média 8 anos, mas começa a se procurar com quanto? 2, 3? Quando a gente conversa com os pacientes, muitas vezes os primeiros sintomas em que é chamado a atenção é um atraso na aquisição da fala, né? A criança começa a falar as primeiras palavras por volta de 1 ano e 2 meses de idade. Quando isso atrasa, os pais começam a ficar preocupados, então é mais ou menos nessa época em que se procura inicialmente o pediatra geral, o médico do posto de saúde, o neuropediatra, a professora, os parentes. Então, basicamente, qualquer pessoa que possa ser bastante observadora pode iniciar, então, esse processo de investigação. E esse tempo todo, né, esses anos que podem demorar até para começar, essa demora num tratamento pode atrapalhar o desenvolvimento da criança? Esse é um ponto bastante importante, né? Hoje em dia, a gente não faz mais isso, né? Hoje em dia ninguém fala mais que a criança é tímida ou que a criança talvez esteja normal. A gente não considera mais normal. E já não é mais tão tabu também, né? Esse medo de procurar Felizmente, auxílio. né? Então, hoje em dia, ao menor sinal, a presença de algum sintoma que possa chamar a atenção para o transtorno do espectro autista, essa família já deve ser encaminhada para iniciar o tratamento o quanto antes. Então, a mera suspeita do transtorno do espectro autista já demanda a necessidade de iniciar acompanhamento interdisciplinar, então isso é uma coisa bastante importante. O transtorno do espectro autista é uma condição cujo tratamento e acompanhamento obrigatoriamente é interdisciplinar, depende de fonoaudiólogas, psicólogas, professoras, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e o neuropediatra, que juntos vão começar o tratamento o mais precocemente possível. O que causa o transtorno, doutor? Já existem definidas, né, pela ciência as causas do transtorno? Isso é uma situação é um tema de grandes estudos, né? Então, basicamente, a gente talvez consiga dividir o transtorno do espectro autista em 2 grandes grupos. Existe o transtorno do espectro autista idiopático e o transtorno do espectro autista sindrômico, que é relacionado, às vezes, a alguma síndrome, né? Infelizmente, existem mais de 800 genes relacionados ao transtorno do espectro autista. Provavelmente não exista um gene, a gente nunca vai descobrir um gene específico do transtorno do espectro autista. Além das alterações genéticas, existem talvez fatores ambientais que possam influenciar na expressão desses genes ou mesmo ser uma causa potencial de sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. Acho que esse é um ponto importante. Às vezes a gente vai começar a pensar no autismo como um sintoma e não como um diagnóstico. Às vezes ele é um sintoma de várias outras condições e essa talvez seja a dificuldade, né, em saber uma causa específica para o autismo. E tem várias, porque a gente fala síndrome de Asperger, tem outras, o transtorno tem outras coisas por trás, pode ser uma síndrome específica que traz essa mesma situação? Antes de 2013, existia uma classificação chamada DSM-4 que dividia esses sintomas em 5 grandes grupos. O autismo propriamente dito, a síndrome desintegrativa de Heller, a síndrome de Asperger, o transtorno inespecífico ou transtorno não específico no desenvolvimento. Então, era dividido dessa forma. A partir de 2013, com a publicação do DSM-5, juntaram todos esses diagnósticos dentro de um grande diagnóstico chamado transtorno do espectro autista. Por isso que hoje a gente fala em transtorno do espectro autista. Engloba todas essas... Talvez essa seja uma das causas de terem aumentado tanto a quantidade de pacientes com transtorno do espectro autista. Mas quando a gente fala em alguma síndrome, a gente está falando, por exemplo, existem pacientes com síndromes genéticas específicas, como síndromes mais complicadas, como síndrome de Phelan-McDermid, que tem uma prevalência grande de transtorno do espectro autista, esclerose tuberosa, que tem sintomas de transtorno do espectro autista, fenilcetonúria e assim por diante. Doutor, o transtorno do espectro autista, a pessoa já nasce com o transtorno ou ela pode desenvolver de alguma forma ao longo da vida? O transtorno do espectro autista provavelmente já é uma condição congênita, a criança já nasce com transtorno do espectro autista. E ela tem uma passagem hereditária ou não? 50 a 90% dos pacientes podem ter algum fundo genético, tá? Mas talvez a gente não consiga calcular a chance. Então, por exemplo, é possível que você tenha um aspecto genético, ela seja altamente hereditária, mas isso não significa que o pai e a mãe tenham um transtorno do espectro autista, né? Então, pode ser, mas não é pode ter acontecido alguma mutação genética na hora de formar a criança, né? Ou pode estar dentro do pool genético da família toda, né? Então, a gente não consegue ainda calcular essa taxa assim, de recorrência. O contrário também, se eu, por exemplo, tenho, né, o transtorno, meus filhos podem não ter também? Podem não ter, claro.
Mesmo pacientes, assim, esses estudos genéticos foram feitos muitos em famílias com gêmeos, né? Então, por exemplo, quando você tem um irmão gêmeo com transtorno do espectro autista, a taxa de recorrência no outro irmão é de 77%. Quando os gêmeos são gêmeos dizigóticos, ou seja, não são gêmeos idênticos, a taxa de recorrência é de aproximadamente 33%. Apenas irmãos, se eu tenho um irmão com transtorno do espectro autista, a taxa de recorrência é de mais ou menos 20%. Olha só que coisa interessante. Gêmeo univitelino, ou seja, gêmeos idênticos, eles compartilham o ambiente durante a gestação e compartilham também o material genético, porque eles são idênticos. Ainda assim, a taxa não é de 100%. Ou seja, não é só gene, deve ter algum outro fator. Né? Então, existem outros fatores. Eu mesmo já conheci duas meninas, duas crianças, que uma tinha um transtorno e a outra não. Exatamente. Existem famílias assim com 5 filhos, onde um tem e os outros não têm. Às vezes as pessoas tentam dizer assim, se o primeiro não tem, os outros não vão ter. Isso não existe uma regra assim dessa forma, né? Então a gente ainda não consegue dizer se existe uma ordem de nascimento, assim. Quando se está se preparando para uma gravidez, doutor, dá para saber óbvio que 100% não, mas dá para se prever se pode ter um filho com transtorno ou não, a partir dos pais? Não, o transtorno do espectro autista não é uma condição que a gente consiga prever. Acho que nunca vai ser, assim. Estudos tentam buscar ainda? Não, porque não é uma coisa que seja possível, né? Como é uma condição que você tenha tantos genes envolvidos, virtualmente seria impossível você procurar todos esses genes, né? Alguns fatores de risco valem a pena a gente ressaltar, né? Claro, o uso de medicamentos pela mãe durante a gestação é uma coisa que a mãe precisa tomar muito cuidado. Então, alguns medicamentos antidepressivos, anticonvulsivantes, quando são usados pela mãe durante a gestação, aumentam o risco. Então, é necessário que se tenha cuidado. Fatores nutricionais durante a gestação, então privação nutricional é uma coisa importante. Infecções maternas durante a gestação parecem ter também aumento do risco, né? Então, de um ponto de vista de dica geral, para mães que querem ter filhos e estão preocupados com isso, o acompanhamento pré-natal com um bom obstetra é extremamente importante. Então, você planejar a gestação é muito importante, né? Saber quando vai engravidar, estar com uma situação de saúde adequada quando for engravidar, cuidar da alimentação, atividade física, evitar medicamentos, álcool, cigarro, drogas. Então, uma gestação saudável aumenta as chances de você ter um bebê saudável. E não só no transtorno do espectro autista, mas para tudo. Para tudo. Doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo a gente volta falando mais sobre autismo aqui na TV Primavera. Estamos de volta com Primavera Saúde, hoje falando sobre autismo. Na realidade, transtorno do espectro autista, né? O termo correto, né, doutor? Bom, doutor, o transtorno não tem cura, né? Assim como se nasce já com transtorno, não tem cura, mas se tem tratamento, com certeza. Né? Então, existem tratamentos e o tratamento ele é interdisciplinar, né? É necessário que existam fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas que vão iniciar a terapia nas crianças com transtorno do espectro autista com vistas à melhora comportamental, melhora na interação social e melhora no prognóstico. Então, o tratamento é interdisciplinar. Quando a gente fala em medicamentos, a gente normalmente está falando em tratamentos para sintomas específicos. Então, se eu tenho um filho com transtorno do espectro autista e tenho um quadro de agitação ou agressividade, existem medicamentos que podem melhorar esses sintomas. Crianças que têm transtorno do espectro autista podem ter uma chance maior de desenvolver epilepsia, por exemplo. E aí eu tenho medicamentos específicos para tentar controlar essas crises convulsivas. Mas o tratamento do transtorno do espectro autista em si, ele é interdisciplinar, e isso é muito importante. O que é o auge, doutor, do transtorno? As crianças, essas que a gente percebe que têm sensibilidade a barulho, né, sons e às vezes até dificuldade de fala, esse seria o auge realmente?
O transtorno do espectro autista, ele tem 3 sintomas, uma tríade, são 3 sintomas principais. Um atraso na aquisição da fala e da linguagem, então a linguagem é muito importante. Que pode ser até em questão de gestos. Então, esse é um ponto importante. A gente precisa separar o que é fala e do que é linguagem. Então, tem crianças com transtorno do espectro autista que falam, repetem aquilo que você fala, falam palavras em inglês, né? Falam palavras em outras línguas. O problema não está, muitas vezes, na expressão, está na linguagem, ou seja, no senso de comunicação. Pessoas que têm deficiência auditiva, por exemplo, conseguem se comunicar através de sinais. Sim. Então, eles não têm um problema na linguagem. A criança com transtorno do espectro autista tem um problema na linguagem, ou seja, uma dificuldade na interação social. E esse é outro sintoma importante. Além do atraso na aquisição da fala e da linguagem, dificuldades na interação social. Dificuldades de iniciar contato, dificuldade de interação social com crianças da mesma idade, interação social com outras pessoas. E um outro sintoma seria a presença de comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Às vezes a criança tem fixação por objetos que giram, enfileirar objetos e assim por diante. Esses 3 sintomas sempre existem em todas as variações? O que muda é o grau? Varia bastante, né? E o grande problema do transtorno do espectro autista é que ele é uma condição mutável. Existem sintomas que podem aparecer todos ao mesmo tempo, existem sintomas que podem aparecer uma hora, depois aparecem outros, e existem sintomas que podem aparecer ao longo do tempo. Então, é possível, e além disso, existem sintomas que podem se tornar mais graves, serem substituídos. Então, é muito difícil porque quando você conhece uma criança com transtorno do espectro autista, virtualmente a gente só conhece aquela criança com transtorno do espectro autista. Cada uma das crianças com transtorno do espectro autista é diferente da outra. É uma condição muito particular em muitos casos. E agora, até por conta da questão da linguagem, principalmente, né, a linguagem e a interação social, na escola se atrapalha muito, né? Dependendo do grau também desses sintomas, a criança pode ter muita dificuldade de aprendizagem também? Sim, essa é outra realidade, porque uma significativa parcela das crianças com transtorno do espectro autista também tem deficiência intelectual. Então, junto com o transtorno do espectro autista, a deficiência intelectual acaba prejudicando muito a aprendizagem e a aquisição acadêmica dessas crianças. Então, elas realmente, por isso, precisam de um acompanhamento psicopedagógico adequado, porque não é fácil realmente. Com esse acompanhamento, é possível a criança ter uma rotina mais tranquila, né? Ir até a escola diariamente, se formar com tratamento? Claro, dependendo do grau também no transtorno, é possível. Exato, é possível. Né? A gente tem crianças com transtorno do espectro autista que a gente acompanhou ao longo da última década, né? E que agora estão na faculdade, então eles conseguiram entrar na faculdade. Entretanto, são alguns casos, né? Existem muitos casos também que têm uma dificuldade mais grave, maior, e então cada caso é um caso. E quando se busca ajuda muito tarde, né? Talvez, de repente, alguém que nos assista agora e queira deixar de lado, às vezes, medos, tabus e procurar uma ajuda. Dá ainda para reverter algum quadro ou é muito difícil depois de alguma idade? Às vezes, quando você inicia o tratamento bem tardiamente, claro, muitas vezes a reversão ou a melhora desses sintomas pode ser mais difícil. Mas o que a gente quer que os pais saibam e as famílias saibam é que nunca é tarde para iniciar um tratamento. Por mais que você tenha iniciado o diagnóstico mais tardiamente, é necessário tratar, né? É necessário acompanhar para oferecer, dentro do potencial daquela criança, o melhor possível, né? Mesmo a questão da própria fala, alguém que já tenha passado da fase de desenvolver a linguagem, consegue ainda... Eu trabalho junto como voluntário ali na AMA, trabalho junto com uma psicóloga, e ela é fenomenal, né? Ela é muito boa. E ela estava contando mesmo um dia desses que um paciente que ela acompanha adquiriu fala depois dos 20 anos de idade, né? Então, até os 20 anos não falava e depois acabou conseguindo falar as primeiras palavras depois dos 20 anos. Então, é possível, né? Tudo é possível. O importante pais e familiares ver essa... o importante é tratar, essa progressão. Né? O importante é tratar adequadamente, né? Agora, doutor, a gente falou muito, né, dos sintomas também que os pais devem estar atentos, dos cuidados, de buscar ajuda, mas muitas vezes pessoas que estão de fora e às vezes por não conhecer, não ter o hábito de andar com alguém que tenha o autismo, às vezes até tem certo preconceito, né? Vou citar situações, por exemplo, de estar num supermercado, eu mesmo presenciei uma situação como essa. Eu conhecia a mulher e a filha dela tem autismo e estava numa crise.
e todos olhavam de cara feia, eu ouvi pessoas questionando a mãe, controla a tua filha, isso ainda é muito recorrente, Muito né? recorrente. Então, tem muitas pessoas que acham que é falta de jeito da mãe, falta de limites, e acabam levando a uma cobrança injusta, assim, com essas mães, né? Mas esse é outro ponto importante quando a gente fala na maior conscientização a respeito do transtorno do espectro autista. À medida, então, que se tem falado mais a respeito do transtorno do espectro autista, as pessoas vão conhecendo mais e as famílias vão conhecendo mais os seus próprios direitos, né? Hoje em dia já se fala em carteirinhas específicas, nossos mercados aqui da região já têm filas específicas para crianças com transtorno do espectro autista. Existem cordões, que eles chamam de cordão do girassol, onde as pessoas e profissionais olhando já sabem que a criança tem alguma dificuldade não aparente, né? O transtorno do espectro autista é assim, é uma dificuldade que a pessoa tem que não é aparente. Você olhando de longe não consegue dizer se uma pessoa é ou não é. O autismo não tem rosto, né, em muitos casos. Isso, então esses cordões, eles ajudam a identificação, e aí existem até relatos assim de mães que começaram a usar nos filhos esses cordões e tiveram tratamentos muito bons em aeroportos, assim, os funcionários já estavam atentos, chamaram antes e as coisas foram melhores, assim. Agora tem algumas situações, né, doutor, que o poder público auxiliando também, a própria AMA, que a gente fala da região aqui no sul de Santa Catarina, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, faz esse trabalho excepcional e que busca ampliar também para uma outra situação que pode ser um problema no futuro, né? A direção da AMA até me passou essa dificuldade deles. Hoje a AMA atende muitas crianças, aliás, muitos adolescentes, adultos, e tem um ali que eu acho que tem quase 40 anos, e a preocupação deles hoje só quem cuida são os pais. Quando os pais falecerem, para onde vai? Né? Porque alguém que tem um transtorno, se ir para enfim, ficar desamparado e ir, por exemplo, para um asilo, não tem o mesmo cuidado, né? Uma casa de acolhimento de idosos, às vezes não tem o mesmo cuidado que se deve ter com alguém com transtorno. Isso é uma preocupação ainda, até para o senhor que é voluntário também, acompanha essa situação de perto? Não, eu acho que definitivamente sim, né? Eu acho que um dos pontos de maior angústia para os familiares é isso. Quando a gente fala em transtorno do espectro autista, muitas vezes a gente está falando em pessoas que são dependentes de ajuda para situações de segurança, saúde, sociedade e tudo mais. E claro, ninguém está aqui para sempre, né? Então essas crianças vão acabar um dia ficando adultas, os pais vão fatalmente faltar, né? E aí é necessário criar condições para que eles continuem sem os pais. Isso é uma das grandes dificuldades. Eu acho que não só cuidar do paciente com transtorno do espectro autista, não só cuidar da pessoa com transtorno do espectro autista, cuidar do cuidador é muito importante, né? O cuidador também acaba doando, dependendo dos casos, né, em transtornos que são mais avançados, doando a sua vida para cuidar. Isso. Existem estudos que têm mostrado que familiares de crianças com transtorno do espectro autista ou de pessoas com transtorno do espectro autista, existe uma alta prevalência de depressão, de ansiedade, de distúrbios do sono, insônia nesses familiares, né? Porque são várias situações. Tem a situação financeira, porque crianças com transtorno do espectro autista acabam demandando recursos financeiros que muitas vezes os pais não têm. Os pais às vezes precisam abrir mão e ficar cuidando do Às vezes, filho. eu acho que frequentemente eles abrem mão de muita trabalho, coisa. É isso, não conseguem trabalhar ou tem que largar o emprego, um dos dois não consegue trabalhar e tem que ficar 24 horas diuturnamente com a criança, né? É bem complicado mesmo, mas acho que isso é um ponto bastante importante, é uma coisa que deve se chamar a atenção assim, de autoridades a respeito dessa necessidade, né? De tentar criar condições para que eles vão ficar adultos, né? Assim como já tem alguns hoje que possivelmente não estejam no local adequado. Não só no autismo, mas quando a gente fala em APAE, por exemplo, em pessoas com deficiência intelectual que também são adultos, tem muitos adultos nas APAEs e que precisam desse auxílio, né? Com certeza. Doutor, já se encaminhando para o fim da nossa entrevista, se possível, que orientações o senhor daria, né, para os pais que estão em casa, que sintomas, que sinais eles precisam observar nos filhos e ter um despertar para talvez se preocupar com a possibilidade de transtorno? Normalmente, quando a gente fala em diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista, claro, os sintomas que mais chamam a atenção dos pais é um atraso na aquisição da fala, um atraso na aquisição da linguagem. Se os pais conseguem perceber uma falha, por exemplo, na atenção compartilhada dos filhos, isso é muito importante. Crianças que antes de 1 ano de idade não respondem quando são chamadas, não imitam, por exemplo,
A gente estimula sempre as crianças a mandar beijo, a dar tchau. Quando a criança não consegue fazer isso ou só consegue fazer isso depois de grande insistência, é uma coisa que chama a atenção. E claro, qualquer criança, em qualquer idade, que apresente algum grau de regressão, ela falava, deixou de falar, ela tinha um contato social e agora não tem, isso é uma coisa que precisa ser investigado. Mas basicamente, qualquer atraso ou qualquer alteração no desenvolvimento neurológico normal, isso deve chamar a atenção dos pais, familiares, pediatras, e a gente vai estar sempre à disposição para ajudar. E o quanto antes procurar auxílio, mais melhor cedo é o tratamento. Uhum. Doutor, obrigada pela sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho incrível ao lado dessas crianças, adolescentes, quem precisa tanto desse apoio. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado. Encerrando então com o Dr. Jaime Lin, a gente fica por aqui com o Primavera Saúde. Nós voltamos na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!